Bom dia, meus filhos. Na nossa aula de matemática de hoje, continuando o nosso conteúdo de frações, nós vamos aprender a somar e subtrair frações, né? A adição, que é somar, e subtrair, né? A subtração de frações. Então, nós vamos aprender a fazer operações com frações, ok? Então, você vai abrir comigo o seu módulo 3, na página 111, para a gente poder aprender como que é feito, como são feitas essas operações. Aqui diz assim, olha, Arthur e Márcia pediram uma pizza, da qual ele comeu 3/8 e ela comeu 2/8 da pizza. Podemos determinar uma fração para representar a quantidade de pizza que os dois comeram juntos, efetuando uma adição de frações. É como se fosse um probleminha, né? Se quer saber quanto que eles comeram juntos, então nós vamos ter que efetuar uma adição. Só que será uma adição de frações. Então aqui, ó, a pizza foi representada por esse retângulo aqui. Nós já sabemos que o denominador das frações, o número que fica na parte de baixo do tracinho, representa o total de partes em que a figura foi dividida. Então, se aqui nós estamos falando da pizza, e a gente já sabe que ela foi dividida em 8 fatias, então o denominador é 8. Por isso que o retângulo está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, porque é o total de partes em que a pizza foi dividida. E cada cor está representando a quantidade que cada um deles comeu. Então, de vermelho, nós temos a quantidade de pizza que Arthur comeu. Se Arthur comeu 3 pedaços, então, ó, de 8 fatias, Arthur comeu 3. Então, 3/8 da pizza. De 8 fatias, Márcia comeu 2 pedaços. Então, 2/8 da pizza. E aí, se eu for calcular, né, a adição disso aqui, eu vou ter que juntar os 3 pedaços de Arthur mais os 2 pedaços de Márcia. Então, olha como que é feito isso. O denominador, que é 8, não vai mudar, eu vou repetir. Quando eu estou fazendo uma adição de frações e os denominadores são iguais, a gente repete esse denominador e a gente só vai somar os numeradores. Ó, se Arthur comeu 3 e Márcia comeu 2, eu vou fazer 3 mais 2, que é igual a 5. Então, aqui, 5/8 a quantidade de pizza que os dois comeram juntos. Aqui embaixo, ó, nós temos a representação dessa adição, ó. 3/8 a quantidade de pizza que Arthur comeu, mais 2/8 a quantidade de pizza que Márcia comeu. Os denominadores são iguais, então a gente repete ele. E vamos somar os numeradores. 3 mais 2, 5. Então, o total de pizza que eles comeram juntos, 5/8 da pizza. Simples assim. Denominadores iguais, repete, soma os numeradores, ok? Vamos seguir? Página 112. Ó. Podemos também determinar a quantidade que sobrou dessa pizza. Para isso, vamos efetuar uma subtração de frações. Agora, nós vamos para a operação de subtração, conta de menos. Então, aqui, olha, está representada a pizza toda. A pizza toda tinha 8 fatias, e se eu estou falando dela toda, eu estou falando das 8. Toda vez que for toda, numerador e denominador são iguais, porque é o inteiro. 8 fatias, né? 8 fatias, então representa ela toda.
Aqui de amarelo, nós temos a quantidade que os dois comeram juntos. A gente viu na página 111 que juntos eles comeram 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Então, eles comeram juntos 5/8 da pizza. A pizza tinha 8 fatias. O total dela é 8/8. Se eles comeram juntos 5/8, nós teremos que fazer uma subtração. Essa subtração está representada aqui, ó. 8/8 é a pizza toda, menos 5/8 é a quantidade que os dois comeram juntos. Na subtração, a regra é a mesma. Se os denominadores são iguais, a gente repete ele. E nós vamos diminuir os numeradores, ó. 8 menos 5 igual a 3. Então, aqui, ó, 3/8 é a quantidade de pizza que sobrou. Então, portanto, sobraram 3/8 dessa pizza. Viu? Repete os denominadores e diminui os numeradores. O que você pode concluir em relação aos resultados obtidos nos cálculos de adição e de subtração apresentados? O que a gente pode observar aqui? A gente pode observar exatamente o que eu disse. Tanto na adição quanto na subtração, se os denominadores forem iguais, a gente repete esse denominador. E nós vamos somar, né, se for adição, ou subtrair os numeradores. A operação é feita com os numeradores, porque os denominadores a gente repete, já que eles são iguais. Ok? Aqui embaixo tem um textinho falando sobre a pizza, né, que é um alimento que é conhecido no mundo todo e existem pizzas de formatos e tamanhos diferentes, né? Então depois você esteja lendo aí essa curiosidade. Vários formatos de pizzas. Nós vamos agora para a página 113 e vamos treinar essa soma e subtração de frações para que você fique craque nisso aí, tá? Então vamos fazer juntos? Nós temos aqui, ó, a primeira questão que diz assim: escreva e efetue uma adição para determinar a fração que pode representar o total de partes coloridas de verde e de amarelo. Então, ó, na letra A, nós temos uma figura. A primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o denominador, né? Então, nós vamos somar frações. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Olha como que eu já vou armar aqui, ó. Já preparando para colocar as minhas frações. Coloquei o sinal de mais, porque nós vamos, aqui tá pedindo pra gente determinar uma adição. Então, nós vamos somar frações, né? O sinal de igual pra gente colocar o resultado. Então, a primeira coisa que eu vou descobrir é quem é o denominador. O meu denominador é o total de partes em que a figura foi dividida. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. A figura foi dividida em 6 partes, então o denominador será 6. Em todas as frações, o denominador será 6. É o total de partes em que a figura foi dividida. E agora eu vou descobrir o numerador. O numerador representa o total de partes coloridas da figura. Então, aqui, ó, eu tenho uma parte de verde. Então, eu tenho 1/6 de verde. Mais 2 partes de amarelo. Então, eu tenho 2/6 de amarelo. 1/6 mais 2/6, a gente repete o denominador, que eles são iguais, e vamos somar os numeradores. 1 mais 2 igual a 3. Então, essa figura aqui, a adição dela é 3/6. Ok? Vamos para B? Aqui na letra B, vou armar de novo já, ó, os tracinhos de frações.
o sinal de mais, porque eu vou fazer uma adição, e o espaço para o resultado. Então, nós vamos contar em quantas partes essa figura foi dividida para a gente colocar os denominadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa figura foi dividida em 9 partes. Então, aqui o denominador será 9. Ok? E agora nós vamos representar os numeradores. De verde eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Então, aqui, ó, 4 nonos de verde. De amarelo eu tenho 2 partes. Então, 2 nonos são amarelos. A adição de denominadores iguais repete o denominador. E nós vamos somar os numeradores. 4 mais 2, 6. Então, 6 nonos é o resultado dessa adição. Letra C. Vamos lá. Vou armar aqui novamente, ó, o espaço das frações e o resultado. Vamos contar em quantas partes a figura foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Essa figura foi dividida em 24 partes, então o denominador será 24 agora. 24. E aqui eu tenho de verde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes são verdes. Então, 7 24avos. E de amarelo, 1, 2, 3, 4. Então, 4 24avos amarelos. E agora nós vamos somar. Denominadores iguais, repete o denominador. 24. E eu vou somar os numeradores. 7 mais 4, 11. 11 24avos é o resultado dessa adição. Ok? Acredito que você já consiga fazer sozinho, né? Então, eu vou deixar a letra D para que você possa exercitar aí. Faça exatamente como eu te expliquei, ó. Prepara tudo para adição. E aí, primeiro você vai descobrir quem são os denominadores. Então, conta em quantas partes a figura foi dividida e coloca aqui os denominadores. Depois você vai contar as partes verdes, as partes amarelas, e aí você vai fazer essa adição. Se os denominadores são iguais, repete e soma os numeradores, ok? 12, vamos lá. Questão 12. Efetue os cálculos, ó. Denominadores iguais, eu tenho 18 18avos menos, agora é subtração, ok? 10 18avos. Se os denominadores são iguais, repete ele. E vai fazer uma subtração. 18 menos 10 igual a 8. Molezinha. O autor já trouxe até os denominadores para você, ó. Os denominadores são todos iguais, então já veio tudo repetido aqui para você. E o que você vai precisar fazer? Somente as subtrações. Aqui e tem adições também, tá, gente? Ó, na parte de cima são subtrações, na parte de baixo são adições. Aquelas que você não conseguir fazer de cabeça, né? Por exemplo, se você não conseguir subtrair 27 menos 15 na cabeça, mentalmente, vai aqui embaixo, vai do lado e arma essa conta. 27 menos 15, 34 mais 10. Aquelas que você precisar armar a conta, arme a conta. E coloque o resultado dessas contas no numerador, ok? Nós vamos para a página 114 agora. Terceira questão. Observe como podemos calcular 3/5 menos 2/5 usando figuras.
Então, primeiro, nós desenhamos uma figura e dividimos ela em 5 partes iguais, para representar o todo, o inteiro, ou seja, 5/5. Então, foi desenhada uma figura dividida em 5 partes para representar o inteiro. Em seguida, foi pintado de rosa 3 das 5 partes dessa figura. Então, 3/5 de rosa. Tem o inteiro, que são as 5 partes do total de 5, e tem a parte rosa, que representa as 3 partes do total de 5, 3/5. E aí, para representarmos a fração 2/5, riscamos 2 das 3 partes coloridas de rosa. O que ele está querendo dizer aqui? Ó, de 3/5 que foram pintados de rosa, eles riscaram 2 partes. Então, ó, 3/5, que foi a parte pintada de rosa, menos 2/5, que é a parte que eles riscaram, menos 2/5. Repetiu o denominador e fez a subtração com os numeradores. 3 menos 2 igual a 1. Então, a parte que ficou sem riscar representa 1/5, ó. 1/5 representa a parte que ficou sem riscar. De maneira semelhante, nós vamos riscar nas figuras abaixo as partes que serão subtraídas para a gente resolver esses cálculos aqui, ó. Como é que a gente vai fazer isso? Nós temos aqui uma figura dividida em 9 partes. Como é que eu sei isso sem contar? Porque o denominador é 9, né? E a gente já sabe que o denominador é a quantidade de partes em que a figura foi dividida. Então, essa figura foi dividida em 9 partes. 6 partes estão pintadas de verde. Então, 6/9 menos 2/9 é a parte que nós vamos riscar. Então, das 9 partes, nós vamos ter que riscar 2 partes coloridas. Então, eu vou riscar aqui, ó. Você vai riscar 2 partes coloridas, porque tá pedindo pra gente riscar 2/9. Qual vai ser o resultado dessa subtração? Se os denominadores são iguais, a gente repete. E eu vou diminuir os numeradores. 6 menos 2, 4. Então, o resultado da subtração, 4/9. Vamos para a letra B? Ó, aqui eu já sei que a figura foi dividida em 16 partes, porque 16 é o denominador. 11/16 é a parte pintada de verde, né? E nós vamos ter que riscar 4 partes. Dessas 16, vamos riscar 4. Então, ó, risca 4 partes de verde. 4 partes verdes. Pronto, riscamos 4 partes. E agora eu vou efetuar a subtração. Denominadores iguais, repete. 16. 11 menos 4 igual a 7. Então, resultado 7/16. E agora você vai fazer a letra C. Tem uma figura dividida em 36 partes, né? 10 estão pintadas de verde. E você vai riscar 3 agora. Depois que você riscar as 3, você vai efetuar essa subtração. Denominadores iguais, você vai repetir e diminui os numeradores, ok? Página 115, vamos lá? Maria fez uma horta para cultivar couve, tomate e cebolinha. Observe como que ela dividiu o espaço disponível, ó. Ela fez aí um espaço para tomates, um espaço para couve e um espaço para cebolinha. A letra A pergunta assim: que fração da horta representa a parte destinada ao cultivo de tomate?
Que fração representa a parte do cultivo de couve? E que fração representa a parte destinada ao cultivo de cebolinha? Então, nós vamos ter que escrever frações. Então, eu já vou preparar o traço de fração aqui, porque ele quer saber que fração. Então, prepara aqui já o traço de fração. Primeiro, a gente vai descobrir quem serão os denominadores. E nós já sabemos que os denominadores, né, são representados pelo total de partes em que a figura foi dividida. Então, eu vou ter que contar essa figura aqui foi dividida em quantas partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ufa, 60. Essa figura foi dividida em 60 partes. Então, o denominador, 60. Já pode colocar aí 60 no seu livro, porque a gente acabou de ver que a figura foi dividida em 60 partes. Bem, dessas 60 partes, quantas foram representadas por tomate? Foram preenchidas com tomate. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, aqui, ó, 27 partes foram representadas, foram preenchidas com tomate. 27 sessentavos. É a fração que representa a parte destinada ao cultivo de tomate. Agora, nós vamos contar de couve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 partes foram destinadas ao cultivo de couve. E agora de cebolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes foram destinadas ao cultivo de cebolinha. Então, as frações, ó, 27 sessentavos tomate, 21 sessentavos couve, 12 sessentavos cebolinha. Vamos para B? Escreva e efetue uma adição para determinar a fração da horta destinada ao cultivo de. Nós vamos resolver probleminhas agora. Quanto que dá o total de cebolinha e tomate? Nós vamos ter que somar, né? As frações que representam cebolinha, ó, a fração que corresponde à cebolinha e a fração que corresponde ao tomate. Nós vamos fazer uma adição aqui. Tá pedindo pra gente efetuar uma adição. Então, nós vamos ver, ó. Cebolinha, a fração é 12 sessentavos. Então, aqui, ó, 12 sessentavos. É a fração que corresponde à parte onde foi cultivada a cebolinha. Ui, 12,60. Deixa eu ver aqui, consertar aqui que eu botei errado. 12 60avos. Mais, porque é uma adição, a parte que corresponde ao tomate, 27 60avos, mais 27 60avos. E eu vou deixar para você resolver essa adição aqui. Os denominadores são iguais, você vai repeti-lo e você vai somar 12 mais 27 e colocar o resultado aqui. Ok? Pode fazer esse cálculo aqui no cantinho dentro do quadrinho. E aqui, tomate e couve. A fração que corresponde ao tomate, 27 60avos. Então, vamos colocar aqui. 27 60avos.
mais, porque nós estamos fazendo a adição, a parte que corresponde a couve. Ó, couve, 21/60. Então, mais 21/60. Você também vai resolver aqui, ok? Repete os denominadores, porque eles são iguais, e soma 27 mais 21 para colocar o resultado aqui. E o mesmo com couve e cebolinha. Veja qual é a fração que representa a couve, coloca ela aqui, mais a fração que representa a cebolinha, coloca ela aqui, e faça essa adição. Repete os denominadores iguais e soma os numeradores, combinado? Vamos para 116. Vamos lá. Página 116 agora. Pinte 15/26 da figura a seguir, usando as cores azul e amarelo. Então, você vai pintar 15/26 dessa figura. Como que você pode pintar isso? Da forma como você quiser, sabendo que a figura foi dividida em 26 partes, porque 26 é o denominador, então ela tem 26 partes. E você só pode pintar 15. Mas você tem que usar as duas cores. Então, você pode, por exemplo, eu vendo que não tem como pintar aqui, porque eu não tenho amarelo. Deixa eu ver se eu encontro um amarelo. Ah, eu tenho amarelo. Que legal. Então, eu vou conseguir pintar. Olha, eu quero pintar. Se eu tenho que pintar 15 partes, eu vou escolher pintar, ó. Eu vou pintar uma... Eita, peraí que saiu uma besteira aqui. Ó, eu vou pintar uma, duas... Tô pintando as partes amarelas. 3, 4, 5. Eu quero pintar 5 partes de amarelo. Mas eu tenho que pintar 15. Faltam 10, então. Então, eu vou pintar as 10 partes que estão faltando de azul agora, porque eu tenho que usar amarelo e azul. Então, agora eu vou pintar as 10 partes que estão faltando de azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Eu escolhi pintar assim, mas você pode pintar de forma diferente. Você poderia pintar as 10 partes de amarelo e 5 de azul. Ou você poderia pintar 2 partes de amarelo e 13 de azul. O total tem que dar 15. Não pode passar de 15 partes pintadas. Mas a forma como você pode distribuir essas 15 partes usando azul e amarelo, você pode ficar livre para escolher quantas que você quer pintar de azul, quantas você quer pintar de amarelo, mas não pode passar de 15, ok? Como eu pintei 5 de amarelo e 10 de azul, porque 5 mais 10 dá 15, eu vou representar aqui a parte que eu pintei, ó. De azul, eu pintei 10 partes. Então, de um total de 26 partes, que é quantas partes a figura foi dividida, de 26 partes, eu pintei 10 de azul. Então, a fração que representa o azul, para mim, aqui na minha forma de pintar, foi 10/26. Você vai fazer a sua fração de acordo com a forma como você pintou, tá? Sabendo que o denominador vai ser o mesmo, vai ser 26, porque aqui já está dizendo que o denominador é 26. O que poderá mudar é o numerador, dependendo de quantas partes você pintar de azul. Então, a quantidade de partes que você pintar de azul vai ser o seu numerador. A minha fração que representa a parte amarela, né, das 26 partes, que é o total da figura, eu pintei de amarelo 5 partes. Então, a minha fração que representa o amarelo é 5/26.
você vai fazer de acordo com o que você pintar. O denominador não vai mudar, é 26. Mas você vai colocar no numerador quantas partes você pintar de amarelo. Você vai colocar aqui no numerador, certo? Letra B. Escreva e efetue uma adição para determinar a fração que pode representar as partes que você pintou, sabendo que o resultado já está aqui, porque já está dizendo aqui em cima que o total será 15/26. Então, não pode ser resultado diferente. O resultado já está pronto. Nós vamos somar as duas frações que correspondem à parte que nós pintamos. Então, se você pintar igual a mim, nós vamos somar 10/26, que corresponde à parte azul. Se você pintar igual o meu, 5 de amarelo, 10 de azul. Então, eu tenho 10/26, que corresponde à parte azul, mais 5/26, que corresponde à parte amarela. E eu completei a adição, ó. Denominadores iguais, repete. E eu somo os numeradores. 10 mais 5, 15. Só para completar essa adição. Sexta questão. Destaque as fichas da página 7 do material complementar. Então, você vai lá no final do livro, naquelas últimas páginas onde tem aqueles encartes, vai pegar na página 7 umas fichas que tem lá, que serão necessárias para completar esses itens aqui embaixo, ó. No item A, nós temos uma adição cujo resultado foi 10/15. Então, se aqui o denominador é 15, nós já sabemos que os denominadores daqui também serão 15, porque nós estamos somando e subtraindo denominadores iguais. Não é isso? Então, nós já sabemos que as fichas que você vai encontrar lá são fichas que têm o denominador 15, porque aqui o resultado é 15. E agora você vai precisar encontrar fichas que deem esse resultado aqui. Quais números você pode somar para dar 10? Encontre lá duas fichas que você tenha valores suficientes para que você somando, você tenha resultado 10. O denominador delas precisa ser 15. Ó, na letra B, o denominador é 22. Então, você já sabe que você tem que encontrar fichas de resultado 22. Porque os denominadores são iguais, a gente repete eles. Então, na B, fichas de resultado 22, de denominador 22. E você vai ter que fazer aqui, ó, uma adição que tenha como resultado 21. Então, encontre duas fichas que, somando os numeradores, dê 21, ok? Ó, aqui o denominador é 15. Então, você vai procurar duas fichas de denominador 15. Que a gente vai repetir os denominadores, porque são iguais. E aí, você vai ter que encontrar fichas, agora, é uma subtração. Você fazendo uma continha de menos, o resultado tem que ser 6. Então, quais números você pode diminuir para dar 6 como resultado? Encontre fichas lá que permitam esse resultado aí. E na letra D, vai encontrar fichas novamente de resultado 22, ó. 22. Só que agora, o resultado vai ser 4. Então, quais números você pode diminuir para dar 4 como resultado? Então, na A e na B, são adições. Na C e na D são subtrações. Quais números você pode subtrair para dar esses numeradores aqui? Encontre fichas que preencham esses espaços e colhe elas aí, ok? Vou te dar uma dica. Para a letra B e para a letra D,
existe mais de uma possibilidade de fichas. Tem mais de uma ficha que é possível dar esses resultados aqui. Ok? Mas para A e para C, só existe uma ficha que dá certinho esse resultado aqui. Então, fique de olho na hora de você encontrar essas fichas, tá? Nós vamos para 117 agora. Lúcio fez uma viagem com seu carro. Observe o marcador de combustível do carro dele ao sair de casa e ao chegar ao destino. Ó, quando ele saiu de casa, o marcador estava marcando... Isso aqui representa uma fração, tá, gente? Essa barrinha representa uma fração. Então, na verdade, essa barrinha quer mostrar pra gente a fração 3/4. Então, essa é a fração que corresponde ao combustível de quando ele saiu de casa. De 4 partes do tanque, 3 estavam cheios. E quando ele voltou para casa, na chegada dele, a fração que representava o combustível era 1/4. Das 4 partes do tanque, só tinha uma parte cheia. Ou seja, diminuiu o combustível, né? O tanque foi dividido em 4 partes. Quando ele saiu de casa, tinham 3 partes cheias. Quando ele voltou para casa, só restava uma parte cheia. Sabendo que ele não abasteceu o carro durante a viagem, que fração pode representar a quantidade de combustível que foi consumida? Se nós estamos falando, né, de consumo, consumo é gasto, ele gastou combustível. Então, nós vamos ter que fazer uma subtração, porque diminuiu a quantidade de combustível que tinha no carro. Concorda comigo? Então, nós vamos ter que fazer a quantidade de combustível que tinha quando ele saiu, 3/4, ó, 3/4, menos, porque ele gastou o combustível, então diminuiu o combustível que tinha no carro, a quantidade que tinha quando ele voltou para casa, 1/4. Para que possamos descobrir qual a quantidade de combustível que foi consumida. Então, você vai resolver aqui. Os denominadores são iguais, você vai repetir. E vai diminuir os numeradores, 3 menos 1. Olha que moleza. E aí, você vai representar a quantidade de combustível que foi consumida, ok? Depois tem que colocar uma resposta aqui, tá, gente? Porque é um probleminha. Você vai colocar lá, a fração que representa a quantidade consumida é... Aí, coloca qual é a fração. 8ª questão. Marlene dividiu uma torta em 10 pedaços iguais para vender. Então, temos aqui, ó, a torta dividida em 10 pedaços. No período da manhã, ela vendeu 2 pedaços. Então, ela vendeu 2 pedaços de manhã. E no período da tarde, ela vendeu 5 pedaços. Na letra A, quer saber que fração pode representar a quantidade de torta que foi vendida no período da manhã. Então, nós já sabemos que a torta foi dividida em 10 pedaços. Então, o denominador será 10. O total de partes em que foi dividido. O denominador é 10. Ok? Agora, de manhã, quantos pedaços? Aqui está dizendo, ó, de manhã ela vendeu 2. Então, 2 décimos de manhã. E à tarde? À tarde ela vendeu 5. Então, 5 décimos à tarde. Letra B. Que fração pode representar a quantidade de torta vendida nesse dia? O total de torta que foi vendido nesse dia, ó. Se ela vendeu 2 décimos de manhã, 2 décimos de manhã. Ele quer saber o total de torta. Então, eu vou fazer uma continha de mais para eu descobrir o total. 5 décimos que foi vendido à tarde. Então, mais 5 décimos que ela vendeu à tarde. Quanto vai dar isso?
Denominadores iguais, repete, não é isso? E eu vou somar os numeradores. 2 mais 5, 7. Olha que moleza. E aqui, qual fração que representa a parte não vendida nesse dia? Para eu descobrir isso, primeiro eu tenho que saber qual é o total que representa a torta, né? A torta foi dividida em 10 pedaços. Então, se eu quero saber o total são os 10 pedaços. É a torta inteira, 10 décimos. E eu vou precisar diminuir, porque eu tenho que saber qual é a parte que representa, né? A fração que representa a parte não vendida nesse dia, aquela que restou da torta. Então, eu vou diminuir de quanto que ela vendeu. Eu vou pegar o total da torta, a torta inteira, 10 décimos, e eu vou diminuir a parte que ela vendeu. Aqui nós descobrimos que a parte vendida nesse dia foi 7 décimos. Então, aqui, ó, menos a parte que ela vendeu, 7 décimos. Quanto que sobra? Quanto que é a fração que representa a parte que não foi vendida nesse dia, a sobra da torta? Denominadores iguais, repete. E eu vou diminuir os numeradores. 10 menos 7, 3. Essa é a sobra, a parte que não foi vendida, que restou nesse dia. Ok? Então, é isso, meus anjos. Nós finalizamos aqui, então, a nossa atividade de hoje. Somar e subtrair frações. É simples assim, do jeito que você viu aqui. Repete os denominadores iguais. E aí, você vai somar ou subtrair os numeradores. Certo? Responde aí com bastante capricho aquelas que eu deixei para você fazer sozinho. Daqui a pouco confere no nosso gabarito as suas respostas aqui. Combinado? Ó, um beijo para você.